Meus queridos irmãos, queremos cumprimentar-vos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos queridos irmãos. Desejamos aproveitarmos a oportunidade de desejarmos um Feliz Natal a todos os irmãos, a todos os queridos que nos dão esse privilégio de podermos estarmos aqui nos transmitindo a palavra de Deus para os nossos deleites espiritual. Quero aproveitarmos este momento, quero deixarmos uma pequena reflexões, a importância que a gente devemos aproveitarmos essa oportunidade que Deus nos concede. Livro de Romanos, senhores que deseja a meditarmos e vermos Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo, escrevendo esta carta, uma carta que a gente possa nos refletirmos nesta madrugada, é uma das cartas que possamos gravarmos nos nossos corações, pela importância que o apóstolo São Paulo, ele ensinando a verdadeira adoração a Deus, um verdadeiro culto agradável ao Senhor, a importância que devemos entendermos quando nós estamos na casa do nosso Pai, onde nós vemos que os dias que estamos vivenciando, um dia difícil, onde algumas pessoas estão perturbadas, preocupadas com a situação do nosso país, com a situação que estamos vivenciando. Mas se nós nos refletirmos e vermos a importância que o texto transmite para a nossa vida espiritual e material também, porque a nossa vida material depende da espiritual, não só depende da vida material, mas depende da nossa vida espiritual. Esse ponto importante que o apóstolo Paulo, descrevendo essa importância, quando nós vemos hoje os momentos de adoração, de louvor e da leitura da palavra de Deus, onde nós estamos vendo a diferença de um verdadeiro culto para Deus. Mas hoje nós estamos vendo que o culto está mais direcionado às coisas mecânicas, a coisa costumeira, onde muitos sabem que no culto há cântico, há salmos e há ministração da palavra de Deus. Mas isso vai muito mais além. Se entendêssemos verdadeiramente o propósito de um culto, de uma reverência, de prestar homenagem a Deus, porque é um momento especial, é um momento que a gente devemos dar tudo do melhor para o nosso Deus,
passamos por certas circunstâncias nessa vida, passamos por problemas, passamos por tempestade, mas quem estava para nos ajudar? Deus. Deus é quem estava para nos socorrermos. Deus é quem não estava para nos orientarmos, nos instruirmos através da sua palavra. Mas a gente vê hoje a diferença dos cultos que estão sendo prestados para Deus. Está muito mais diferente do que poderia ser melhor. E a gente muitas vezes não sabe aproveitarmos a oportunidade que Deus nos concede de estar em sua casa. A importância, se entendêssemos e compreendêssemos verdadeiramente a oportunidade que Deus nos concede, não importa aonde quer que seja, se é na cidade, se é nos engenhos, se é no deserto, se é em casa também, porque um culto, ele começa em casa de adoração ao Senhor, de um preparamento espiritual, de uma vida santa, uma vida preparada para nos recebermos nosso Deus e ouvirmos a palavra do Senhor. E nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele trouxe a atenção dos irmãos e a expressão clara quando ele diz: rogo os irmãos pela compaixão de Deus. Havia um desvirtuamento, havia umas certas situações que não estava de acordo com o culto de adoração a Deus. É o que a gente vê hoje. Quantos muito não dão importância à honra que Deus nos concede de estar em sua casa. Quantos hoje não dão a importância de podermos louvarmos ao seu santo nome. Mas a gente só vai entender isso quando nós estivermos no leito de um hospital. Quando a gente estivermos ali internado em uma UTI, na CTI, quantos daquelas pessoas gostariam de ter essa oportunidade que muitas vezes a gente temos e não sabemos zelarmos, não sabemos prestarmos um culto, uma adoração, o louvor a Deus. Oh, meus irmãos, se nós entendêssemos, não importa aonde quer que seja, ainda que muitas vezes o nosso querido pastor não esteja nos vendo, os nossos presbíteros também não estejam nos vendo, ainda que ninguém não esteja nos vendo, mas importante é a reverência, a adoração, a nossa vida santidade, nossa vida preparada, aleluia, para prestarmos um culto de santidade a Deus, um culto de adoração ao Senhor. A gente vemos quantas pessoas que gostariam de estar no seu lugar, quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade para estar neste momento adorando a Deus. Se os irmãos, as irmãs tivessem um momento para visitar algum hospital, você ia vermos quantas pessoas estão ali naquele leito, dizendo: Deus, dai uma oportunidade para te louvar, para fazer a tua vontade, para te adorar. E nós vemos nos dias de hoje quantas pessoas não têm mais referência, não presta mais a Deus um culto racional, um culto de gratidão a Deus por tudo
que nós estamos passando, porque nós não devemos agradecer a Deus simplesmente porque estamos vivendo numa benção, porque muitas vezes está tudo em paz, porque a nossa despensa muitas vezes está farta, mas a gente deve louvarmos a Deus, ainda que a enfermidade nos ataque, ainda que muitas vezes a situação desta vida venha nos oprimir, mas importante é que nós viemos adorar a Deus, prestarmos um culto a Deus. O apóstolo São Paulo ele foi claramente a expressão, ele trazendo para os irmãos, rogo os irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Eu pergunto a vós, eu pergunto aos queridos irmãos, será que nós verdadeiramente estamos prestando um culto de adoração a Deus? Um culto agradável a Deus? Será que Deus possa receber de nós a nossa glória, a nossa aleluia, aleluia, glória a Deus? Ou apenas estamos com interesse, estamos apenas galgando, querendo buscarmos a glória para nós, queremos buscarmos a atenção das pessoas para que nos venham nos vermos, a nossa maneira de se expressar, de cantarmos, mas que estas coisas, meus irmãos, possam ser transferidas para Ele, para o nosso Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a aleluia. É Ele que merece o nosso louvor. Nós não merecemos nada, nós não merecemos o seu amor, mas a misericórdia de Deus foi estendida em nossas vidas. Será que os senhores, será que as senhoras poderiam pagar pelo menos pela sua salvação? Será que os senhores poderiam resgatar sua própria alma? Mas Jesus, ele fez isso. Ele deu a sua vida. Ele deu tudo o que tinha para nos trazermos o perdão, a salvação da nossa vida. E por que nós não devemos verdadeiramente fazer como o apóstolo São Paulo, a um despertamento espiritual? Rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos santo, agradável a Deus. E a gente vê no verso segundo, e não vos conformei-vos com este mundo. Quantas pessoas estão se conformando, estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão se misturando com as modas, estão se misturando com as coisas que o mundo está por aí, enganando muitos cristãos, estão ilubriando muitos cristãos, trazendo as modas, trazendo muitas vezes as situações que a gente vemos aí fora. Mas a coisa é muito séria, meus irmãos. Não devemos se conformarmos. Devemos aproveitarmos a nossa vida. Devemos aproveitarmos a oportunidade que Cristo nos deu a salvação. Que a nossa natureza ela possa ser impactada com a palavra de Deus, transformada, aleluia, purificada. A gente não pode ser um crente e vivermos a prática mundana. A gente não pode vivermos, meus irmãos,
as mesmas características que o mundo oferece. A gente não pode pegar a moda do mundo, trazermos para dentro da casa do Senhor. Temos que ter reverência. Temos que aproveitarmos a oportunidade e sabermos louvarmos a Ele, louvarmos e agradecemos por tudo que a gente estamos a passar. Não é só agradecer a Deus, porque está tudo bem, mas devemos agradecer, meus irmãos, por todas as coisas em nossas vidas. Mas que Deus possa nos policiarmos, que Deus possa nos alertarmos, nos direcionarmos para estar na sua vontade, no seu projeto, na sua vida, porque Ele é importante para nós. Ele é a nossa saída, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que os irmãos possam guardar essa reflexão em seu coração. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de estar na casa dEle, de poder adorar a Ele, de poder engrandecermos a Ele. Ou você querer estar no hospital dizendo: Deus, dá uma oportunidade. Mas os senhores, que Deus vos abençoe. Que Deus possa nos abençoarmos nesse novo ano que está chegando. Que a gente possa sabermos zelarmos pela oportunidade que Deus nos concede, que Deus nos tem dado a cada um de nós. Amém.